Saudações àqueles que nos assistem, aqui nas nossas reflexões a respeito da doutrina espírita. Será que as almas imortais podem viver múltiplas existências? Por certo, esta é uma questão que interpretada pelas diferentes crenças. As crenças cristãs, de maneira geral, acreditam na unicidade das existências. Mas as crenças orientais e o espiritismo creem, então, na multiplicidade das existências, ou a pluralidade de existências, ou a reencarnação, que é um dos pilares do espiritismo, sendo amplamente tratado nas obras básicas e nas obras complementares. Mas hoje, para embasar o nosso raciocínio, vamos trazer alguns textos do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O Evangelho de segundo Mateus, item 17, revela que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando então com Jesus. E após a transfiguração, já descendo do monte, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falava. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, traz o capítulo Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E trata justamente de ressurreição e reencarnação. Temas que o nosso codificador esclarece. Diz o Evangelho: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus ou dos povos daquela época, sob o nome de ressurreição, salvo os saduceus, cuja crença de que tudo acabava com a morte, não acreditavam então na ressurreição. Então já tínhamos materialistas naquela época, ou pessoas que não acreditavam na sobrevivência da alma, os saduceus. Essa crença desapareceu, segundo a história, anos depois da vinda de Cristo. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham uma vaga e incompleta noção acerca da alma e de sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam-o pelo nome de ressurreição. Então, o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia da volta da vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sabendo quanto os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo diversos e espalhados. E muitas vezes já fizeram parte até da composição
de outros corpos, porque os átomos do nosso corpo, quando eles se desintegram, voltam à natureza e vão constituir plantas e animais. É assim a vida material. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ela e que nada tem de comum com aquele corpo antigo. É um novo corpo. Nascemos de uma mãe, de um pai e de uma mãe. Um bebezinho, somos formados no útero novamente, o nosso corpo físico, onde recebemos a nossa alma para viver uma vida aqui na Terra. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias e nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, mas não Elias ressuscitado. No Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências, ao falar de reencarnação, questões 166 a 170, o codificador nos traz os seguintes ensinamentos dos espíritos superiores. Os espíritos que ainda não alcançaram a perfeição durante a vida corpórea para acabar de se depurar, sofrerão a prova de uma nova existência, pois a alma, para se depurar, sem dúvida sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então a vida no corpo é uma prova. Assim, a alma de uma pessoa passa por muitas existências corpóreas, e segundo esse princípio, depois de haver deixado o corpo, reencarna em um novo corpo. A reencarnação, então, tem por finalidade a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus em relação aos que nascem em condições mais favoráveis do que outros, que nascem muitas vezes na miséria? A cada existência, o espírito dá um passo adiante na estrada do progresso. Quando se desejar despojar de todas as impurezas, não mais necessitará de provas na vida corpórea, sendo que o número das encarnações não é o mesmo para todos, pois aqueles que caminham mais depressa poupam muitas provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Tendo a encarnação por objetivo o progresso, depois de sua última encarnação, o espírito se transforma em espírito bem-aventurado, em espírito puro, conforme nos ensinou Jesus nas bem-aventuranças, por ocasião do célebre Sermão do Monte. Esse texto está nos dizendo que todos os momentos da vida são momentos que nos proporcionam aprendizados e escolhas em nossas existências. Sobre o caminho mais curto, o caminho reto, ou o caminho mais longo, o caminho curvo. Que nós devemos, nessas circunstâncias da vida, olhar sempre os dois lados da moeda, conforme nos ensina Jesus, observando o que algo pode ter de bom ou não, o que poderá nos levar a acelerar o nosso processo evolutivo ou a ficarmos marcando passo, retardando a nossa evolução. A reencarnação, sem sombra de dúvidas, nos traz um conforto, um consolo para os nossos sofrimentos humanos e as vicissitudes da vida, pois nos traz a certeza de que, se falharmos nesta encarnação, Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade e amor para conosco, nos concederá uma nova existência, uma nova oportunidade,
para repararmos os nossos erros. E nisso então consiste a expiação dos erros do passado. Portanto, precisamos aprender a aproveitar todos os momentos da vida para progredir. Não usar a reencarnação como desculpa para o nosso comodismo ou o nosso imobilismo, deixando as coisas para depois, para resolver mais tarde ou em outras vidas, quando de fato estamos aqui para resolvermos as nossas pendências do passado e as nossas dependências e as nossas pendências atuais. Assim, trabalhando em prol do bem, em prol do nosso auto-melhoramento, da compreensão da vida, da dedicação ao bem, da dedicação ao próximo, à sociedade, à humanidade, no melhoramento moral, pela análise dos nossos atos, das nossas ações, até mesmo dos nossos pensamentos, fazendo aquela reflexão no final de cada dia, de que nos fala Santo Agostinho, que no final de cada dia, antes de dormir, a gente faça uma reflexão do que fez de bom naquele dia e o que deixou de fazer, ou o que fez de errado, para que, de uma forma assim consciente, no próximo dia, possamos fazer a coisa da forma certa. Se erramos, se possível, vamos pedir perdão, né? Se fizemos errados, vamos procurar acertar já nesta existência, não jogando para existências futuras os problemas que podemos resolver hoje. Então é assim, dessa forma, usemos bem a nossa reencarnação que Deus nos concede para o nosso processo evolutivo, fazendo o bem para nós mesmos, conforme ensina Jesus, o bem ao nosso próximo, cuidando então de nós, de nossos familiares, cumprindo bem nossas tarefas no trabalho, as tarefas na seara do bem, nas atividades sociais, assistenciais, trabalhando em prol do progresso individual e o progresso coletivo da humanidade. Pois se trabalharmos buscando amar a Deus sobre todas as coisas, conforme nos ensina Jesus, e ao próximo como a nós mesmos, amando no sentido de desejar o bem, querer resolver os problemas e encontrar melhores soluções, com base no amor, na paz, na harmonia, na fraternidade, na unidade, teremos sim progresso e dias melhores. Que Deus, Pai de amor e bondade, nos ilumine hoje, nos traga bons pensamentos, bons sentimentos, para que realizemos boas ações em nossas vidas. Que Jesus, nosso Mestre, nos ilumine. E o nosso anjo guardião nos traga também bons conselhos e nós possamos compreendê-los e pôr em prática. E que a vontade de Deus se cumpra aqui na Terra como em todo o universo. Que assim seja.